Bem-vindo ao Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, com o convidado especial Frederico Falcão, presidente da Vini Portugal. Vamos à conversa. E muito bom dia, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o primeiro episódio do Pode Conter Sulfitos, um espaço para se falar de vinho e gastronomia. E hoje um convidado muito especial para o primeiro episódio, alguém que nos pode falar sobre vinho português. Temos aqui connosco à conversa Frederico Falcão. Frederico, olá, bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no podcast para falarmos um pouco sobre vinho e sobre vinho português em especial. O Frederico já subejamente conhecido, principalmente dentro do setor, quem está no setor. O lado do consumidor se calhar passa um pouco mais ao lado o trabalho do Frederico, em particular na atualidade presidente da Vini Portugal, e gostava de começar precisamente por aí, Frederico. O que é a Vini Portugal? Qual é a vossa missão? Qual é o vosso papel? Muito bem, mais uma vez, muito bom dia. Primeiro, muito obrigado ao Luís Gradíssimo pelo convite. Agora fui apanhado de surpresa, não sabia que era o primeiro episódio, a primeira temporada. Portanto, é uma honra para mim, naturalmente, estar aqui a inaugurar este espaço, este novo programa e desejar desde já o maior sucesso porque estes programas sobre vinho são sempre interessantes e são sempre muito bons para que as pessoas aprendam um bocadinho mais sobre vinhos e sobre o vinho português. Em relação à Vini Portugal, a Vini Portugal é a Associação Interprofissional do Vinho, ou seja, é a associação que o Estado, que o Governo português reconhece como a representante privada do setor dos vinhos. Portanto, nós somos uma associação privada, representante de todo o setor, os nossos associados são as associações do vinho, portanto, indiretamente a Vini Portugal tem mais de 70% da representação de todo o setor, de toda a fileira, desde o comércio, aos produtores de uva, aos vitivinicultores e engarrafadores, ou seja, aqueles que fazem uva e produzem o seu próprio vinho. Portanto, no fundo, representamos toda a fileira do setor. Enquanto interprofissional, temos um espectro alargado de funções, mas a Vini Portugal foi criada em 96 e a sua principal missão tem sido, e continua a ser, a promoção nacional e mundial dos vinhos portugueses. Nós, neste momento, estamos a trabalhar em 21 mercados, trabalhamos em Portugal e em mais 20 mercados, portanto, claramente mais vocacionados para trabalhar para fora, promovendo os vinhos portugueses, promovendo a imagem de vinhos portugueses. Recentemente, também ligado à parte da nossa imagem e de não se nos fecharem mercados, mas também porque este é o futuro do setor, nós abraçámos a temática da sustentabilidade e, portanto, estamos também a gerir, lançámos este desafio de se criar no setor um referencial nacional de sustentabilidade e, portanto, estamos agora a gerir e a lançar um novo referencial nesta área para que o setor vitivinícola possa abraçar e também mostrarmos um bocadinho ao mundo que o nosso setor se preocupa com sustentabilidade. Portanto, promoção, sustentabilidade, e podemos ter outras áreas em que podemos entrar, porque enquanto interprofissional, de facto, as nossas funções podem ser muito mais alargadas. Muito bem. Esses 21 mercados, portanto, a contar com Portugal, não é? A contar com Portugal. É um mercado. O vinho é, de facto, tem um espectro muito alargado, consome-se vinho um pouco por todo o mundo. Portugal é um dos principais produtores do mundo e, por isso, é necessário chegar a vários sítios. Vocês têm uma visão privilegiada, precisamente sobre esse mundo do vinho, em particular, diz respeito ao vinho português, porque andam pelo mundo precisamente a promover. Aliás, o Rodrigo neste momento está numa dessas missões de promoção, neste momento na Suécia, e gostava de pegar um pouco por aí. Qual é o ponto de situação do vinho português a nível mundial? Bom, aqui diverge um bocadinho do país. Nós, durante décadas e décadas, estivemos virados para dentro. E para dentro era para dentro do país e para aquilo que na altura eram as nossas colónias, e sobretudo Angola.
Portanto, sempre muito virados para dentro do país e a vender. A vender na altura era mais, o termo mais correto até seria escoar vinho para as colónias. E de facto, Isso nós, falamos de que décadas? nos anos 40, 50, 60, 70, e mesmo nessa altura, se vir os nossos concorrentes no mercado mundial, e aqui refiro-me a França, a Espanha ou a Itália, já andavam a promover os seus vinhos no mundo, enquanto nós estávamos completamente virados para dentro. E, portanto, nós acordámos, de certa maneira, acordámos um bocadinho tarde para começar a abrir novos mercados, novas portas no mundo. Aqui o estudo Porta, que foi criado alguns nos anos 90, deram-nos um empurrão grande para que o setor se organizasse, na altura, criasse a Vini Portugal e começasse a abrir outras portas ao mundo. E, de facto, o caminho tem sido muito bem sucedido. Eu diria que na maior parte dos países nós éramos um país desconhecido enquanto produtor de vinhos. E eu estive... A minha vida tem sido sempre ligada a vinhos, desde que saí da universidade tenho estado ligado a vinhos. Na altura, enquanto enólogo também, produtor, enólogo, e que fazia tudo, fazia viticultura, enologia e parte comercial. E viajava também um pouco a promover na altura os vinhos que eu fazia. E lembro-me de estar nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Portanto, não estou a falar no meio dos Estados Unidos, onde o desconhecimento não era muito num maior. sítio qualquer. Portanto, em Nova Iorque, e estar numa prova com os meus vinhos e para consumidores, e as pessoas não sabiam que Portugal tinha vinhos. Eu disse, não, mas Portugal é um dos maiores, é o 9º maior produtor do mundo, somos um dos maiores países do mundo a produzir vinhos e tal. E temos o Port Wine. E eu disse, sim, mas Port Wine não é português. Port Wine é um vinho fortificado feito no mundo todo, na Austrália, na África do Sul, até nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos. Unidos. Não, Port Wine é Porto, é Portugal. Enfim, até o vinho do Porto, que é um dos nossos grandes embaixadores enquanto vinhos, não era conhecido como um vinho português. Portanto, nós éramos, para a maior parte dos países, um eterno desconhecido. Nos países onde já éramos conhecidos, infelizmente tínhamos um bocadinho uma imagem de vinho barato, de país de vinho barato. Porque nem o Porto sequer era reconhecido como vinho português, e o Madeira, são quantidades pequenas, não era bem conhecido. E, portanto, o nosso trabalho tem sido muito, muito bem feito ao longo destes 27 anos já de existência da Vini Portugal, tem-nos ajudado a criar a marca Portugal no mundo. Depois há realidades diferentes. Claro, quando vamos a Angola, nós temos 85% de cota de mercado. Quando vamos ao Brasil, que é um mercado onde somos conhecidos, pelas ligações históricas, naturalmente, que os dois países têm, temos uma cota de mercado interessante. Temos cerca de 15% de cota de mercado e somos o terceiro país que mais vende para o Brasil. E depois temos muitos países onde temos 1, 2% de cota de mercado, alguns com 4 ou 5%. Enfim, mas aquilo que nós constatamos e temos vindo a estudar, estes 20 mercados fora de Portugal onde trabalhamos, aquilo que nós estamos a constatar é que em quase todos nós somos o país que cresce mais depressa em volume e em valor. Se formos analisar o crescimento nestes países onde nós estamos a trabalhar, nós estamos a crescer e a ganhar cota em todos eles. E, sobretudo, estamos a conseguir atingir aquilo que nós queremos, que é ganhar reconhecimento. Eu hoje estou aqui, como já foi dito, estou aqui em Estocolmo, na Suécia, vamos ter uma prova daqui a 1 hora, uma prova quer para o monopólio, quer para uma parte do consumidor. E se analisarmos aqui este mercado nos últimos 5 anos, nós somos o segundo país que mais cresce aqui neste mercado. Portanto, é a mesma coisa aqui, igual na Suécia, igual no Brasil, é igual em quase todo lá. Em quase todos os países que nós estudamos, nós estamos a crescer de facto muito depressa. E a grande vantagem é esta que eu já referi, é que estamos a conseguir crescer, mas a conseguir crescer em valor. Portanto, a conseguir valorizar os nossos vinhos, vender com um preço médio mais alto, e usando agora a sustentabilidade, porque o tema está muito em voga, para conseguirmos a sustentabilidade económica do setor, porque é isso que nós temos que fazer. Nós em Portugal consumimos bastante vinho, em média consumimos 6,4 milhões de hectolitros, mas produzimos 6,4 milhões de hectolitros, mas nós consumimos 6, exportamos 3. Portanto, nós não temos capacidade para crescer muito as exportações em volume.
aquilo que nós temos que procurar fazer é crescer em crescer em valor, valor. valorizar os nossos vinhos e trazer sustentabilidade económica. E aí as coisas têm corrido bem. Portugal tem-se destacado como um país com grande crescimento, é olhado, e isto eu sei porque me foi dito já, cara a cara, olhos nos olhos, pelos CEOs dos outros wines off dos outros países. Todos eles olham para Portugal valorizando muito o trabalho que nós, setor dos vinhos, naturalmente a Vini Portugal é a cara do setor nisto, mas é um trabalho conjunto da Vini Portugal, dos produtores, das CDRs, do Instituto Vinho do Porto, também, enfim, todos juntos que andamos a trabalhar vinhos e de uma forma cada vez mais concertada, estamos a conseguir que a imagem dos vinhos portugueses ganhe reconhecimento do mundo e estamos a conseguir, à conta disso, crescer mais depressa e crescer em valor, que é o que nos interessa. Sim, principalmente para um país relativamente pequeno, apesar de sermos um dos principais, comparado com alguns dos nossos concorrentes, de facto somos um país relativamente pequeno e, portanto, a diferenciação terá que vir Sim, é a não pelo diferenciação. preço, mas pela qualidade. Exatamente. E, Nós, de agora facto, a Espanha, a França e a Itália, os três juntos, dominam o mercado mundial, porque são grandes produtores de vinhos. exatamente. Nós somos o nono, mas não temos tanta massa crítica assim, de facto. E eles estão aqui ao nosso lado, né? Temos que lutar, entre aspas, com eles pela cota de mercado em cada um destes mercados internacionais. Frederico, dizia que estamos a crescer em volume e em valor, o que é ótimo, e são ótimas notícias. Espero que essa tendência se mantenha. Mas isso aplica-se a todos os tipos de vinho, a espumantes tranquilos e fortificados, em todas as cores, brancos, tintos e rosés. Há aqui tendências, há algum que esteja em franco crescimento e outros em franco decrescimento? Bom, aí há de facto algumas alterações. Falando de forma geral, porque isto depois depende de país para país, nós temos os países todos, mas de uma forma mais generalizada, os espumantes, estamos a conseguir subir em termos de vendas de espumantes, quer em volume, quer em valor, quer em preço médio, e aliás, percentualmente é das categorias que mais sobe, mas isto é uma tendência normal, porque aquilo que nós verificamos no mundo é que o consumo de espumantes está a subir Está a aumentar. muito. É transversal, não é só nosso, não é? Não, é transversal, portanto, o consumo mundial de espumantes está a subir a um ritmo muito grande. Claro que aqui quem está, se me permite o termo, a apanhar a caminhoneta são os espanhóis e os italianos com o Prosecco e os espanhóis com o Cava. Aliás, Prosecco já é o espumante mais vendido do mundo. Exatamente. E o Cava, que caiu muito, neste momento está a conseguir recuperar e a crescer muito. Verdade que assente num preço médio baixo, mas de facto são dois produtos, quer o Cava espanhol, quer o Prosecco italiano, que estão a conquistar grandes cotas mundiais de mercado, sobretudo na área dos espumantes. Mas, analisando os nossos dados de exportações, também é verdade que os nossos espumantes têm vindo a crescer muito nas exportações e, sobretudo, com um preço médio bastante mais alto do que o Cava e do que o Prosecco. Mas, ainda assim, é uma quantidade pequena. Depois, eu diria que nós sempre fomos um país mais conhecido pelos vinhos tintos. Aliás, nós falamos com gerações de pessoas mais antigas, diziam que quando não há vinho, bebe-se branco, não é? Porque Banho branco. vinho era tinto. Nós somos um país tradicionalmente produtor e consumidor de vinhos tintos, mas a verdade é que os vinhos brancos portugueses ultimamente têm vindo a subir muito em qualidade e têm-se vindo a afirmar até no mercado internacional. Os vinhos brancos portugueses começam de facto a ser falados fora do país. E, portanto, em termos de exportações, nós vemos que os brancos crescem um pouco mais que os tintos. E aqui temos uma categoria que está mais preocupante, que é o vinho do Porto. Se nós virmos há cerca de 20 anos atrás, há 22 anos, o vinho do Porto representava 65% das nossas exportações em valor e atualmente representa menos de 1/3. Ok, é uma grande quebra. É uma grande quebra. O vinho do Porto tem vindo a cair muito, sobretudo percentualmente nas nossas exportações. Quer porque é um setor que está um pouco menos saudável, quer porque os outros vinhos não portos estão a crescer a um ritmo muito acelerado. E, portanto, o peso dos vinhos do Porto nas nossas exportações caiu muito. Esperemos que consigam inverter este ciclo e que consigam voltar a subir e a crescer. Ao mais é isto, depois depende um bocadinho de cada país, não é? Mas essa questão do Porto,
muito rapidamente partir em duas questões. Primeiro, é problema só do Porto ou dos fortificados no geral? É um problema geral de fortificados também. Não é digo só que do não vinho possa do haver. Porto. Não é só de vinho do Porto. Nós vemos que os Jerez caíram muito em termos de consumo. Olha, em França, os Sauternes está com uma crise porque não conseguem vender vinho também. Portanto, Aí não um problema fortificado, mas geral de também na categoria fortificados, dos doces. na categoria dos doces. E Tokai um pouco, mas Sauternes está pior que Tokai. Portanto, é um problema em geral da tipologia de bebida, mas o Madeira já não acontece isso. Por exemplo, os Madeiras continuam a subir e a crescer muito. Mas também era um produto com menos volume e menos conhecido no mundo, e agora, à medida que se vai afirmando, conquista alguma cota de mercado. O Porto, de facto, em termos de categoria onde o Porto está inserido, tem havido uma quebra de consumo. Portanto, é preciso encontrar novas formas de consumo para aquele estilo de bebidas, e aí, de facto, o Porto tem sido a sentir. Criou este Porto tónico, esta bebida, enfim, alternativa, mais descomplicada, mais descontraída para se consumir vinho do Porto. O mercado da mixologia, para tentar alargar Mas o mercado da mixologia é importante. Sabe que nós, se olharmos para o mundo dos destilados, os destilados também caíram. Os destilados, não os gins e os vodkas, mais os gins que estão na moda, já estão a começar a sair de moda, mas estavam um bocadinho na moda. Mas fomos à parte das aguardentes, sobretudo das aguardentes velhas. Fomos a conhaque. Os conhaques caíram a pique em termos de consumo há uns anos. E se formos ver as páginas de internet das grandes empresas de conhaque, as páginas de abertura é mixologia. Portanto, se não se bebe o conhaque da forma, das aguardentes velhas, da forma tradicional, no balão e aquecidos como era antes, ainda os aquecíamos para se notar mais o álcool. Portanto, vejamos o disparate que se faziam, os disparates. Mas se aquele tipo de consumidores vão desaparecer, então é preciso encontrar novas formas de consumo. E os destilados em França, sobretudo conhaque e armagnac, viraram-se muito para a mixologia. E aqui o Porto seguiu um pouco o mesmo caminho e fez bem, de encontrar novas formas de consumo, ir à procura de novos consumidores também, mas de facto não tem sido suficiente. É preciso olhar para o mercado, é preciso perceber o mercado e encontrar soluções, porque é importante para a região que este produto tenha sucesso e continue a ter vendas, continue a ser bem sucedido em vendas. Sem dúvida que sim. Eu gosto muito de puxar sempre para a mesa. Acho que tentar alargar o momento de consumo é consumi-lo sobretudo à mesa, e parece-me, dá uma sensação que se está a perder um pouco o culto de vinhos fortificados, porque eles parecem estar a perder o momento à mesa, e isso é uma questão sobretudo de educação. Portanto, já não é só o desafio de dar a conhecer, que é importante, fazer as provas, divulgar, aliás, como vocês neste momento estão a preparar uma prova, fundamental conhecer o produto, mas também muito importante, isto já é uma defesa minha, muito importante também é dar-lhes o momento de consumo, que é este vinho é o que é, tem estas características, tem essa diferenciação, e já agora podem pô-lo à mesa com o prato A, B ou C, e portanto aí sim tentar alargar ainda mais o espectro. Totalmente de acordo, mas aqui joga contra nós esta nova forma de viver que nós temos hoje em dia, que tudo é correr, quase não há tempo para se estar à mesa, infelizmente. Nós, no sul da Europa, ainda temos um bocadinho o culto da mesa, de nos sentarmos com amigos e famílias, juntarmos à mesa e estarmos à mesa. Faz parte da nossa cultura. Fora de Portugal, e olha, estes países onde eu estou agora e vários países do mundo, as pessoas não estão à mesa, não têm tempo para estar à mesa, é tudo muito a correr, comem em pé, e de facto esses momentos de consumo que são importantes para o vinho, e sobretudo para o vinho do Porto, e que são importantes para aquilo que é o saudável do vinho, que é a dieta, integrado numa dieta mediterrânica, com calma à mesa, com comida a consumir de uma forma moderada, etc. Tudo isso se vai perdendo um bocadinho nos países e, portanto, naturalmente o vinho do Porto também sofre com isso. Concordo. De uma forma geral, quais são os nossos principais mercados? Bom, por estranho que pareça, o nosso principal mercado de exportações é a França. Eu digo isto muitas vezes em tom de brincadeira, que os franceses não têm vinhos de qualidade e, portanto, têm que vir buscar a Portugal, mas naturalmente em tom de brincadeira. Mas é o nosso principal mercado aqui, com grande influência do Porto, do vinho do Porto. É um mercado que consome muito vinho do Porto, mas, infelizmente, vinhos do Porto de categorias mais baixas, portanto, de preços mais baixos também.
Portanto, principal mercado a França, segundo mercado Estados Unidos, depois vem o Reino Unido, depois vem o Brasil, depois a seguir nos rankings vem Canadá e Alemanha e Angola, enfim, depois vem uma série de países por aí atrás. Mas diria que os 4 maiores são estes: França, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Estes são os 4 mercados. Curiosamente, todos eles produtores de vinho também. Curiosamente, todos eles produtores de vinho. E se vir os outros no ranking, que é Canadá e Alemanha, produtores de vinho também. Todos produtores de vinho. Mas, mas são de facto países onde nós conseguimos atingir uma importância grande. Já agora, a fazer a mesma análise sem Porto, temos os Estados Unidos como número 1 e o Brasil como número 2. Mas aí os Estados Unidos já é um mercado também de valor, não é? Os Estados Unidos é um mercado de valor. Os Estados Unidos são um mercado muito grande. Aliás, não é um, são 50. São 50 estados e muitas vezes com importadores diferentes e com regras diferentes e com impostos diferentes. Portanto, aquilo acabam por ser 50 países, porque podem ser trabalhados de formas distintas e com diferentes importadores. E os Estados Unidos é um mercado que valoriza vinhos. Portanto, quando vamos à categoria de portos, compra as categorias mais altas. No caso dos vinhos não Porto, temos aqui um pouco de tudo, mas consegue-se vender a bons preços para os Estados Unidos. É verdade também que há quem venda a preço de entrada de gama, muitos que vendem para lá para vinhos de entrada de gama, e outros conseguem valorizar e vender vinhos melhores. O Brasil também tem estas disparidades, há quem venda vinhos muito baratos, há quem venda vinhos muito caros. A França é mais difícil, nem em portos, nem sem ser portos. É um mercado de entrada de gama de vinhos relativamente baratos, portanto é um mercado onde nós investimos pouco, porque não é um mercado que nos interessa muito, porque em termos de compra só está interessado em comprar vinhos mais baratos. Portanto, nós de alguma forma tentamos desviar as nossas atenções para países que possam valorizar os vinhos portugueses, que possam comprar as categorias mais altas que é o que nos interessa. Muito bem. E quais são os desafios para o futuro do vinho português? Bom, eu creio que os nossos desafios serão um bocadinho transversais ao setor mundial dos vinhos, portanto, que são aquilo que nós estamos agora a assistir em termos de tendências mundiais e que os vinhos portugueses também sofrem com isso, como sofrem os outros. E aqui refiro-me a ataques dos fundamentalistas anti-álcool, e o nome é este, são fundamentalistas anti-álcool, que, desconsiderando todo o conhecimento científico existente, atacam o consumo moderado do vinho. Portanto, naturalmente, ninguém defende consumos abusivos. Sim. Todos nós defendemos consumo moderado integrado numa dieta saudável, uma dieta mediterrânica. Lá está, aqui que estávamos a falar há pouco, do vinho com comida, à mesa, com calma, enfim, e não o binge drinking, não a beber de uma forma cega e pouco controlada. E, portanto, todos os estudos que existem defendem este estilo de consumo como benéfico, como uma das principais ferramentas ou armas que nós temos contra a mortalidade, contra as principais causas de mortalidade, que são os AVCs e os ataques cardíacos. E aqui o consumo moderado de vinho é muito benéfico, muitíssimo benéfico, e até combater vários tipos de cancro. Enfim. Mas, desconsiderando todo o conhecimento científico existente até hoje, há, de facto, alguns fundamentalistas anti-álcool que estão a dominar uma agenda mundial e que querem atacar todo o tipo de bebidas alcoólicas sem considerar tipos de bebidas, nem considerando tipos de consumo. Portanto, põem tudo dentro do envelope e dizem que consumir álcool é prejudicial para a saúde, o que é completamente errado, cientificamente. Pronto. Esse é um ataque que nós estamos a ter um bocadinho pelo mundo e, portanto, vemos países que pegam nisto e aproveitam para pôr cargas fiscais sobre os vinhos. Vemos países que pegam nisto e que começam a impor-nos nas suas rotulagens de todas as bebidas alcoólicas sinais de que isto mata, não é? Quer dizer, coisas completamente aberrantes e cientificamente uma aberração. Mas isso existe, temos esse problema. Temos o problema o mercado mundial de vinhos está de alguma forma neste momento saturado, portanto temos vindo a assistir a um ligeiro decréscimo do consumo mundial, mais acentuado agora que a China nos últimos anos tem tentado a quebrar muitas importações e o consumo, e portanto temos aqui alguns problemas de vinho, de estoque de vinho a mais no mundo, de existências um bocadinho superiores às necessidades, e isto faz com que muitos países comecem a criar
Ainda há pouco estávamos a comentar que nós estamos a vender para países que todos eles produzem vinho. E, portanto, quando há mais produção do que consumo, há muitos países que estão a criar barreiras comerciais. Portanto, começam-se a criar barreiras comerciais sob várias formas, quer através de impostos, quer através de burocracias alfandegárias. E, portanto, isso também estamos a assistir, criar muitas barreiras alfandegárias e cargas fiscais sobre vinhos importados que nos prejudicam, portanto, e de alguma forma temos um problema com isso. E depois, um problema que nós não sentimos tanto em Portugal, mas que existe um bocadinho por todo o mundo, que é as novas gerações não estão a consumir vinho. As novas gerações consomem mais destilados em mixologia e não consomem tanto vinho. Portanto, temos aqui algum possível problema sobre os futuros consumidores de vinho. Há muita gente no mundo preocupada com isto. Aliás, nós estamos a organizar agora um evento em Coimbra, Wine Future, onde um dos temas que vai ser abordado é este. Confesso que não é o problema que mais me preocupa, porque, enfim, quando nós tivemos 16, 17, 18, 19, 20, também consumíamos muito pouco vinho e um pouco mais tarde, com maturidade, começámos a consumir vinho. E, portanto, de alguma forma, eu acredito que alguns destes jovens, quando chegarem ao final dos anos 20 ou quando tiverem 30 anos, vão começar a consumir vinho. Eu acredito nisso, mas há muita gente no mundo que está preocupada e que acha que não, que estes jovens no futuro não vão consumir vinho e, portanto, coloca aqui um bocadinho em causa a sustentabilidade do setor. Mas eu diria que são as três grandes preocupações do setor, que são comuns também em Portugal, que é os ataques fundamentalistas, são as barreiras comerciais e o facto das camadas mais jovens não estarem, para já, muito interessadas em consumo de vinho. São 3 desafios, mas são 3 desafios que acabam por ser transversais a qualquer país. Os problemas que Portugal do setor. São problemas do setor, ou seja, Portugal hoje em dia tem reconhecimento mundial, Portugal hoje em dia já consegue vender vinhos com preço mais alto. Portanto, em termos de fileira portuguesa, eu confesso que eu não vejo problemas que Portugal possa ter e que os outros países não tenham. Portanto, eu creio que os problemas que nós temos são transversais à fileira mundial do vinho. E daí que eu tenho-me envolvido muito nisso, até com os presidentes ou CEOs dos outros wines off, Áustria, Califórnia, Argentina, Chile, que é falarmos todos em conjunto, discutirmos muito aquilo que são os problemas do setor, para que juntos consigamos encontrar... dá uma forma de fazer um lobby aqui no sentido positivo de... Sim, lobby no sentido de defendermos o setor. Da mesma forma que outros se defendem para tentarem prejudicar, não é? Nomeadamente o lobby anti-álcool e o lobby anti-vinho, também se fala muito dele. Temos que ter o lobby pró-vinho, lobby no bom sentido de todo o setor se unir e de se defender. É fácil apontar o dedo e dizer que o vinho faz mal, então temos que jogar de volta, não é? E defendermos e dizer, atenção, isso não é bem assim, o vinho também pode fazer bem com um consumo moderado. Em relação aos desafios do mercado futuro, também concordo, Frederico, acho que as gerações mais novas não serão um problema desta geração. Tipicamente entra-se no vinho um pouco mais tarde, mais para o fim dos 20, princípio dos 30, mas não podemos descurá-los, não é? Tem que se olhar para eles, tem que se lhes dar a dita educação e manter esse culto da tradição de consumo de vinho. Para terminar, descomplicar o vinho, é que nós temos, exatamente. Nós no setor temos uma linguagem complicada que também assusta as pessoas, e então, e eu venho de enologia, eu li isto também como provador experimentado, sabe, nós quando nos pomos a descrever um vinho, as pessoas olham para nós como se fossem umas coisas estranhas, começamos a falar em aromas, a cheirar um copo e a surgir milhentas coisas, depois ficam baralhadas e assustadas de não conseguir chegar lá. E, portanto, de alguma forma, se queremos atrair estes novos consumidores, temos que descomplicar a forma de provar e de beber vinho. Sem dúvida, isso é um papel também dos educadores de vinho, aí também me insiro e tento fazer isso de alguma forma, aproximar o consumidor, tentar descomplicar. Mais uma vez também, daí eu gostar da abordagem à mesa. Às vezes não é tanto pela prova, pela complexidade que o vinho possa ter, pelo detalhe fino que o vinho possa ter, mas tentar puxá-lo pelo lado mais prazeroso do consumo, da conjugação com a comida e, portanto, do prazer que aquilo nos possa dar.
Frederico, já aqui quase em jeito de conclusão, os desafios que estava a falar são de facto transversais. Mas em relação mesmo específico ao vinho português, já há muitos anos que se fala, Jancis Robinson e muitos outros a nível internacional dizem que Portugal vai ser o next big thing. Já fomos, ainda vamos ser, o que é que nos falta? Quando é que Portugal se vai afirmar definitivamente? Essa é uma pergunta difícil. De facto, há muita gente que diz, eu já ouvi essas frases muitas vezes, será difícil que sejamos o next big thing por causa da quantidade. Nós não vamos Big ter não muita somos. quantidade. Big não somos, nós nunca vamos conseguir ser. E eu digo muitas vezes isto, nós no que toca a vinhos, jogamos na Liga dos Campeões. Nós estamos, em termos de qualidade, ao nível de todos os outros. E aquilo que os diferencia já não é qualidade, não é os nossos vinhos são melhores, não são melhores nem são piores, os nossos vinhos são diferentes. E aquilo que os diferencia é esta nossa diversidade interna, estas castas que nós temos, e num país minúsculo. Nós somos o 109º país do mundo, somos um país pequenininho, mas vamos a conduzir 1 hora. Vamos dos Vinhos Verdes ao Douro, é 1 hora de carro, e depois vamos atrás dos montes, é outra hora de carro, e Odão, a Viseu é outra hora de carro. E tudo muda a paisagem, mudam os solos, mudam as castas, muda o clima, muda a gastronomia, mudam as pessoas. Portanto, temos uma riqueza dentro de Portugal que é gigante. E se de facto nós, naqueles que são consumidores experimentados, naqueles que são líderes de opiniões, têm claramente um foco em Portugal, depois no consumidor é difícil que nós sejamos o next big thing, porque não temos quantidade para inundar prateleiras no mundo como tem os espanhóis, franceses e italianos. Agora, aquilo que nós temos é que pegar nisto, o facto das pessoas olharem para nós com reconhecimento e olhando para Portugal como um país que produz grandes vinhos e vinhos diferentes, aproveitar isto para subirmos o patamar de venda dos vinhos, pormos os nossos vinhos num patamar onde eles merecem estar, para trazer alguma estabilidade e alguma sustentabilidade económica, porque não é fácil, o mercado mundial está inundado e nós temos que conseguir vender a um preço mais alto, de maneira que que socialmente e economicamente seja uma atividade sustentável. Já se consegue pronunciar o nome das castas portuguesas? Não, nós ainda temos essa dificuldade. Há muitas que eles já conseguem, mas de facto é uma dificuldade enorme. Toda a gente sabe dizer que Cabernet Sauvignon, mas Touriga Nacional é difícil, não é? Eles nacional não dizem Touriga e pronto, ficam-se com o Touriga e pronto. Mas de facto algumas castas já vão sendo conhecidas, curiosamente a Touriga é uma delas, já vai sendo conhecida, Alvarinho, há mais castas que eles já vão conhecendo um bocadinho pelo mundo. Mas se é uma benção termos 250 castas, ou mais de 250, é um pesadelo ter que comunicar isto, ainda por cima com nomes estranhíssimos. Portanto, de alguma forma, nós focamos em menos castas e vendemos um país como um país de diversidade e, sobretudo, um país de lotes, porque a maior parte dos vinhos, de facto, são de lote, e tentamos passar uma imagem de país, uma imagem de regiões, e tentar menos passar uma imagem de casta, porque são nomes impronunciáveis para a maior parte das pessoas. Ainda temos a necessidade de lutear com castas internacionais ou já podemos ficar só pelas nacionais? Há aqui duas estratégias e eu creio que as duas são válidas. Eu confesso que me dá menos prazer quando vou a estas provas e vejo os produtores a trazer um Syrah, um Cabernet, porque acho que nós temos tantas castas e tão boas que não vale a pena estarmos a mostrar vinhos com as mesmas castas que os outros fazem. Mas eu percebo a lógica de quem vende vinhos misturando ou fazendo lotes de castas portuguesas com estrangeiros. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu aqui há uns tempos fui a uma prova em que estava um vinho da Turquia, e uma das castas muito conhecidas, uma das principais castas da Turquia é o Kuzguzu. E para quem não conhece um vinho da Turquia e vê uma casta, o Kuzguzu, sei lá, se isto é bom, se isto é mau, e todas as pessoas têm alguma relutância em comprar. Claro, se eu visse um Kuzguzu com Syrah ou com Cabernet Sauvignon, dizia, olha, já começa a fazer fazer outra sentido. Não, vou arriscar. Aliás, essa foi a nossa estratégia nos anos 90, não é? Exatamente. E pode ser mais fácil para quem não conhece os vinhos portugueses ter ali qualquer coisa que lhe é familiar, um que porto é uma seguro. estrangeira, um porto seguro, misturado com uma casta portuguesa, e ele assim fica a conhecer um bocadinho mais. Portanto, eu percebo essa estratégia e alguns produtores seguem-na, e acho
acho ótimo, acho que as duas estratégias são válidas, usar só castas nacionais ou estes lotes. Confesso que me agrada um bocadinho menos quando eles só trazem castas estrangeiras, mas isso é a estratégia de cada um. Se bem que eu acho que hoje em dia quem procura os nossos vinhos e vem a estas provas está muito mais à procura das nossas castas portuguesas, da nossa diversidade, do que comprar um Syrah, um Cabernet, porque isso não há qualquer país do mundo e tem isso. A procura da suposta autenticidade também parece ser uma tendência transversal ao setor. Exatamente. Muito bem. Francisco, alguma mensagem final que queira deixar? Não, portanto, olha, uma vez mais desejar o maior sucesso para este novo podcast do Luís Gradíssimo e deixar a todos os que nos ouvem que continuem a consumir vinho com moderação e naturalmente preferência vinho português, mas sempre com moderação. E ajudem-nos a espalhar a mensagem, porque é isto que nós precisamos, espalhar a mensagem para o mundo, que os vinhos portugueses são de excelente qualidade e merecem ser, pelo menos, conhecidos. Frederico, foi um privilégio, uma honra e um gosto tê-lo aqui. É de facto o primeiro episódio de muitos e que fiz questão fosse o Frederico, e ainda bem que aceitou. A todos que nos ouviram, obrigado. Espero que tenha sido interessante. Ouvimos daqui a uns dias no próximo episódio. Frederico, um abraço, boas provas e continuem esta vossa missão de promover o nosso vinho português pelo mundo. Bem-aja a todos. Muito obrigado. Muito obrigado também.